Bora simbora, turma, simbora, 15 de abril, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, uma segunda-feira extraordinária para todos nós. Vou trazer para vocês agora notícias, as últimas atualizações desse conflito entre Israel e o Irã, perspectivas, o que é que a gente tem para o dia de hoje, para os próximos dias, semanas e afins. Eu vou deixar esse vídeo aqui gravado no Instagram, para quem quiser depois assistir. De antemão já deixo um grande abraço para todo mundo que acompanha. Deixar também esse vídeo disponível no nosso canal lá do YouTube, tá? Sempre que possível, eu gosto muito de pegar os vídeos aqui do Instagram e colocar no YouTube, porque eu penso que lá, de fato, você tem uma plataforma voltada para os vídeos. Aproveito também para lembrar a todos vocês que eu tenho uma plataforma no WhatsApp, uma plataforma que eu atualizo quase todo dia. Em momentos de crise, eu atualizo o dia inteiro, basicamente, com questões relacionadas à geopolítica internacional, com várias análises. Eu acabei uma análise, inclusive, há pouco tempo, que eu vou trazer aqui para vocês um pedaço dela, e quem quiser experimentar, eu apelidei carinhosamente de Geopolítica Daily. Geopolítica Daily, o grupo lá do WhatsApp. É só entrar no link da bio, tá bom? E experimentar. Tem 7 dias para experimentar. Pode assinar tanto mensal quanto anual. Beleza? Agora, bora para o que interessa, firme e forte na luta, para que a gente possa, de alguma forma, avançar. Pessoal, seguinte, muita gente com a expectativa, as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas ficam naquela expectativa da notícia. Deixa eu só tirar aqui rapidinho os comentários para que todo mundo possa se concentrar. As pessoas ficam naquela expectativa de uma notícia bombástica, do caos e tudo mais. E, de fato, a semana começou relativamente tranquila. A gente viu uma movimentação dos mercados. Quem aqui mexe com o mercado de ações, renda variável e afins, a geopolítica ela tem essa capacidade. Os eventos geopolíticos têm a capacidade de mexer com os mercados, de mexer com o comércio mundial, com as commodities, notadamente com o preço do petróleo. Eu nem vi o preço do petróleo relativamente disparar. Se a gente pegar outros eventos anteriores do Oriente Médio, posso citar alguns exemplos. 1973, a Guerra do Yom Kippur. 1979, a Revolução Xiita Islâmica do Irã. A Guerra do Golfo, a Intifada, a Guerra Líbano-Israel, no caso Hezbollah e Israel. Tantos outros conflitos que já aconteceram no Oriente Médio já foram capazes de fazer o preço do petróleo disparar, que é o que a gente chama nas aulas de choque do petróleo, né? O preço do barril do petróleo, em algumas ocasiões, ele chegou a triplicar. Por agora não, parece que nos dias de hoje, pela questão da busca de fontes alternativas de energia e também por outras alternativas, a exemplo do xisto, o xisto americano produzindo óleo e produzindo gás, eu penso que essa volatilidade do petróleo ela já não é tão presente. A gente não percebe o boom e a gente também não percebe esse mergulho no preço, tanto que hoje meio que estabilizou. Claro, não dá para a gente comparar o evento do agora com os eventos que eu citei. Se alguém perguntar assim, o Irã ele é o maior inimigo de Israel, o Irã ele é o maior e o mais poderoso inimigo de Israel dentro do contexto do Oriente Médio. Para quem não sabe, o Irã, ele prega, ele defende a destruição pura e simples do Estado judeu e não reconhece Israel como Estado-nação. O Irã diz que tolera o judaísmo, tem uma pequena comunidade judaica dentro do Irã que acaba sendo usada como instrumento de manobra, de antipropaganda em relação a Tel Aviv e companhia, mas a verdade, a bem da verdade, é que eu estava agora ao vivo na Record News com o Rafael, um grande abraço, um jornalista muito bom, sempre faz perguntas bem inteligentes, e o Rafael perguntou, professor, se o Benjamin Netanyahu, ele deixar o cargo, o problema está resolvido? Não. A questão do Irã com Israel vai muito além do atual governo. Se o atual governo ele fomenta ou não o conflito, isso daí, pessoal, é um detalhe. Eu quero lembrar a vocês que o Irã declarou Israel como seu inimigo, o maior inimigo dentro do Oriente Médio, no ano de 1979.
1979, o Irã viu a derrubada do último Shah, o Shah, o Reza Pahlavi, e no lugar dele o Irã foi transformado numa teocracia islâmica xiita, na qual política e religião andam lado a lado. Quando eu fui para o Irã em 2020, na capital, em Teherã, eu vi o prédio onde funcionou a embaixada de Israel em Teherã. O prédio está abandonado. O Irã fez questão de não deixarem construírem nada lá. E tem um outdoor bem grandão com um míssil direcionado para Tel Aviv. E meio que uma escrita, algo como assim, a morte a Israel. Então, mesmo se o Bibi, como as pessoas chamam, deixar o cargo, a política do Irã em relação a Israel, pessoal, não vai mudar. Eu pergunto a vocês, o Benjamin Netanyahu, ele é o primeiro-ministro de Israel desde 1979? Não. Vários outros passaram pelo cargo e a política do Irã, dos ayatollahs para Israel, ela não mudou. Por isso que eu digo para vocês esse contexto. É um evento inédito? É. Eu digo para vocês, eu sou professor há 21 anos, eu estudo Oriente Médio com toda a dedicação do mundo, já viajei algumas dezenas de vezes, conheço boa parte desses países que eu estou aqui citando para vocês, mas eu digo, eu nunca tinha vivenciado esse contexto do Irã atacar diretamente Israel. O Irã sempre fez o uso dos emissários, os vários grupos, é o que a gente chama de proxy war, guerra paralela, guerra por procuração. Esse ataque direto abre um precedente. E aí vem a pergunta, Israel vai responder? Resposta, sim. Israel vai responder militarmente ao Irã. O único contexto é quando. Quando e como. Se ele vai ou não, sim, Israel vai responder militarmente ao Irã. Hoje o Gabinete de Guerra de Israel soltou uma nota dizendo que vai ter uma resposta forte. A grande questão é saber quando e como. Existe uma expectativa de que Israel possa esperar uma semana aproximadamente e aí sim atacar alvos militares do Irã dentro do Irã. Lembrando a vocês, Israel já atacou dentro do Irã. Alguns cientistas envolvidos com o programa nuclear do Irã foram interceptados com o uso de drones. Vocês devem saber disso, apesar do Mossad nunca ter admitido isso publicamente. O Israel tenta o todo e possível para não permitir que o Irã desenvolva a bomba atômica. Aí sim, o mapa do Oriente Médio ia mudar com a força do guerreiro. Seria um problema, digamos assim, significativo. Mas há uma expectativa de que Israel possa atacar alguma planta do contexto ali nuclear, não propriamente um reator, não propriamente, aí seria uma loucura total. Mas algum alvo, alguma base militar, algo desse tipo. O Irã é um oponente muito forte, é um país com mais de 80 milhões de habitantes, é um país geograficamente grande, tem um programa nuclear, você tem o exército propriamente, tem um exército paralelo, que é a Guarda Revolucionária, então não é um inimigo qualquer. Então qual é a expectativa agora? Israel vai atacar alvos dentro do Irã. Qual seria o tamanho desse ataque e o estrago? A gente não tem como prever, como cravar, seria chute, seria futurologia, e a expectativa é qual seria a tréplica do Irã, porque isso poderia se transformar numa guerra regional. Eu quero dizer só uma coisa a vocês, uma guerra entre o Irã e Israel não é uma guerra para durar uma semana, 2 meses, 6 meses, é uma guerra para durar, eu digo para vocês aqui, anos, tá? Seria uma guerra de grandes proporções e, inevitavelmente, levaria outros atores a participarem, notadamente os Estados Unidos. A Casa Branca já deu a entender que não quer uma guerra por hora, é ano eleitoral, Joe Biden já teve uma melhora bem pequenininha da popularidade, imaginem vocês, os americanos entrando agora no conflito de grandes proporções. Tem a questão do custo, a questão das perdas. Os americanos têm dezenas de bases militares espalhadas pelo Oriente Médio. Os americanos têm base na Jordânia. Os americanos têm base na Arábia Saudita. Têm base no Catar, Emirados Árabes Unidos e companhia. E o Irã disse, olha, se começar uma guerra, eu vou priorizar atacar Israel e bases americanas que são vulneráveis. Existe aquela história de que os americanos não têm vulnerabilidade. Tem. Há 2 meses atrás,
a base americana na Jordânia foi atacada ridiculamente. Drones de fabricação caseira, de baixo custo, conseguiram matar soldados americanos dentro da Jordânia. Isso mostra o quão existe essa vulnerabilidade. Então, a Casa Branca já deu a entender. Agora, se perguntar, vem cá, o Brasil tem polarização, não tem política? Lá nos Estados Unidos também existe uma polarização. Exemplo, o líder sênior republicano no poder legislativo, eu tenho a impressão que ele é o líder no Senado. Ele soltou uma declaração dizendo assim, que apoia qualquer movimentação militar que Israel, qualquer resposta que Israel decida tomar contra o Irã. Então, enquanto a Casa Branca, a democrata, Joe Biden, diz que não quer uma guerra de grandes proporções, não quer uma guerra regional, tá bom. Eles querem vender a ideia de que, Israel, o Irã tentou te atacar. A gente interceptou 99% dos mísseis, dos drones, então esquece. E aí, do outro lado, você tem republicanos e até democratas dizendo, não, Israel, não deixa isso barato, porque isso abre um precedente. Foi um ataque, primeiro ataque direto de Teherã contra vocês. Então, a minha tese é que Israel vai responder, a proporção não tem como a gente cravar, e os americanos, se vão ser arrastados ou não para a guerra, isso não vai depender notadamente de Israel. Vai depender da segunda resposta dada pelo Irã. Se o Irã agressivar diretamente, os americanos entram na guerra e a gente pode ter algo significativo. Hoje também, ao vivo, me perguntaram, João Correia, e o Vladimir Putin? Eu quero contar uma coisa para vocês que pouca gente para raciocinar. Deixa eu contar algo muito importante. Vladimir Putin, a Rússia dessas potências, atenção, a Rússia dessas potências é o país mais anti-islã que eu conheço. A Rússia é o país mais anti-islã das grandes potências que eu conheço. Então, muita gente fica nesse namoro. Vladimir Putin apoia o Irã, ele gosta do Irã. Não, Vladimir Putin, numa guerra maior, ele poderia até apoiar o Irã, mas não é porque ele gosta do Ayatollah ou porque ele gosta do presidente do Irã. É aquela tese do inimigo externo, é aquela tese que se você é inimigo de um grande inimigo, poderemos ter algum tipo de aliança. Vladimir Putin, ele apoia o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Ele só não caiu no contexto da Primavera Árabe porque Moscou foi lá e deu a bênção, tá? a ele. Mas eu não acredito numa aliança de um país teocrático islâmico com a Rússia, de Vladimir Putin, no longo prazo. É verdade que a Rússia tem usado drones iranianos, os drones de baixo custo do Irã, a Rússia tem usado contra a Ucrânia. Aqueles drones suicidas que eles usaram agora, eu postei no grupo, postei aqui também, contra Israel, que não fizeram cócegas. Os drones demoraram horas para chegar até Israel e nem chegaram porque foram sendo interceptados no caminho. E a Rússia fez uso. Mas não é uma coisa... O pessoal acha que é tipo um Fla-Flu, Esporte Santa, duas torcidas vão se aliar. Não é esse contexto, tá? E a China observando tudo, distante de camarote, confortável, observando. Quero chamar a atenção de um ponto. A Arábia Saudita soltou uma nota, o reino da Arábia Saudita soltou uma nota dizendo: eu ajudei Israel a interceptar, a se defender do Irã. Aí muita gente ficou, uau, Arábia Saudita. Eu quero lembrar que a Arábia Saudita e Israel estavam iniciando conversas para normalizarem relações antes daquele 7 de outubro. E aquele 7 de outubro, o que se diz é que foi provocado pelo Irã. O Irã armando o Hamas entrando em Israel e bagunçando aquele contexto ali naquela região da Palestina, do Oriente Médio. Não tem santo nessa história, a gente já falou sobre isso aí anteriormente. Para o governo do Benjamin Netanyahu, que vem sendo alvo de protestos, um conflito como esse, de grandes proporções, para ele dar sobrevida, eu falei sobre isso aqui, ou o resgate dos reféns, o que restou dentro da faixa de Gaza, ou um conflito de grandes proporções, para ele isso acaba gerando uma sobrevida, porque ninguém vai pensar em eleições no meio de um caos como esse. Mas a Arábia Saudita soltou uma nota, olha, eu ajudei Israel a se defender. A Arábia Saudita, gente, é um país árabe, ok?
de maioria muçulmana sunita. Não se dá bem com o Irã. A Arábia Saudita e Irã são dois inimigos dentro do Oriente Médio. Os dois disputam o protagonismo dentro do mundo islâmico. O Irã é de maioria persa. Persa é outro grupo étnico, ok? A Arábia Saudita de maioria árabe. Só que os dois países têm algo em comum. A maioria de ambos os países segue o que, gente? O Islã. Só que a Arábia Saudita defende uma vertente do Islã sunita. E o Irã defende uma vertente do Islã xiita. Há essa disputa, essa divisão do Islã, que é muito maior, ela data da morte do profeta Mohammed, do profeta Maomé, e houve esse contexto. A gente pode falar mais sobre isso aqui, de alguma forma, depois. Outro país que defendeu, não é que defendeu Israel, mas disse, se mobilizou para defender o espaço aéreo próprio, Jordânia, que é um país árabe que reconhece Israel. É maioria muçulmana, árabe reconhece Israel. Egito também reconhece Israel. Então, tem se formado uma nova coalizão no Oriente Médio. Israel, bora lá. O que é o normal lá? Israel, Estados Unidos, Reino Unido e França. Ok? Quem é que entra? Jordânia participou para interceptar, para neutralizar as armas do Irã. E a Arábia Saudita, que é inimiga declarada do Irã e vice-versa. O Irã já usou grupos dentro do Iêmen para desestabilizar a Arábia Saudita. Os dois países travam uma guerra paralela dentro do Oriente Médio. Tá? Então, é isso. Emirados Árabes Unidos ali, o Catar de olho, o Catar pregando ali de neutralidade, de fazendo diplomacia e afins, e outros países como Sudão, Marrocos e companhia. A gente vai ver no que é que isso vai dar. Tranquilo, turma, é isso. Eu tentei resumir aqui para vocês. Olha, as pessoas, o último vídeo já foi assistido aqui por mais de 150 mil pessoas. Muito legal essa audiência de vocês. Eu noto que é uma audiência qualificada. Muita gente entra para xingar também. As pessoas ficam se ofendendo nos comentários, gastam uma energia danada. Mas, gente, basicamente o que eu tenho para dizer é isso. João, você considera que num dado momento essa guerra vai crescer? Sim. Eu digo isso há muitos anos. Eu acredito. O Irã é a grande pedra, é o grande problema de Israel dentro do Oriente Médio. Você tem essa polarização aí muito forte. O Irã busca desenvolver a bomba. Então, eu acredito sim que esse conflito ele vai num dado momento escalar. Eu só não posso falar a data, o dia, a hora, os tipos de armas, porque é um contexto agora, é um futuro que eu não considero distante e inevitável. O espaço aéreo foi reaberto já, o Flight Radar foi, fecharam tudo. Alguém acompanhou aqui no grupo o Flight Radar? Galera, em 10 minutos, esvaziaram o espaço aéreo do Oriente Médio. Eu fiquei impressionado. Eu estava com o celular, eu tenho um celular reserva aqui. Aí eu deixei o Flight Radar aberto. Galera, 10 minutos, os aviões, o aeroporto do Cairo, no Egito, deu uma colapsada lá de 10, 15 minutos. Ninguém queria sobrevoar aquela região porque perspectiva de quê? De pipocar um conflito. Havia expectativa de que naquela noite Israel já iria o quê? Responder. Mas aí a Casa Branca deu uma pressão e disse, segura a resposta, e estão segurando até agora. A Casa Branca vem segurando até agora, mas eu acredito que vai ter uma resposta sim de Israel num dado momento. Talvez nessa grande proporção, não. O que é que vai dar uma grande proporção? Não é a resposta de Israel. Não acho que Israel vai explodir Teherã. Não vai. Vai ser uma resposta cirúrgica e calculada. Agora a resposta do Irã, a tréplica vem, e aí sim, aquilo ali pode virar um caos total. Afeta o Brasil, afeta o mundo inteiro. Aquilo ali é uma artéria de comércio entre 3 continentes, Europa, África e Ásia. Preço do frete, preço das commodities, tem sensibilidade. Commodity é o quê? Oferta e demanda, não é? A procura, mas a geopolítica vai influenciar no preço da energia e bora ver no que é que a gente vai ter aí pela frente. Tranquilo, tranquilo? Firmeza, firmeza. E aí quem quiser participar do grupo, eu faço propaganda porque é o meu trabalho, né? Estou aqui de forma voluntária. Quem quiser assinar o grupo, tá num preço bem especial. A gente deu um desconto lá
O link está na bio. Tá num preço bacana. Assinando é o preço de uma pizza por mês. Uma pizza por mês, economiza no iFood e aprende geopolítica pelo WhatsApp. Geopolítica dele, tá bom? Tranquilo. Teve alguma pergunta interessante aqui? Deixa eu dar uma olhada. Não, tudo zero. Tinha um caça sobrevoando Chipre. Tem. Quem usar o Flight Radar, vocês vão ver drones e aviões militares. Eles não desligam e dá pra ver. Dá pra ver. É isso. O drone de Thiago é fantástico. Fantástico, assim. Incrível. Quando eu vi os primeiros vídeos, eu achava, isso é o quê? Um helicóptero, alguma coisa? O drone dele vai por quilômetros, né? É um fenômeno. Mas é um drone civil. É um drone civil. Ô, Glória. É? Ô, Glória. Viva o Irã. Viva o povo iraniano. Fui muito bem recebido, viu, Vini? No Irã. Super bem recebido. Uma das melhores experiências e viagens da minha vida. Fui convidado para tomar chá na casa das pessoas. Conversei com muita gente. Mas o governo do Irã, não diga isso não, não viva não. O governo do Irã é complexo. Lá não há liberdade de pensamento no contexto religioso. É um governo que impõe o medo. Impõe o medo. E sim, primeiro-ministro de Israel, ele é muito criticado. Não é flor que se cheire. Sim, tem muita coisa para ser falado. Mas não dá para comparar Israel com o Irã. É muito complexo, cara. Não tem como. É perigoso ir ao Egito nos próximos dias? Olha, o perigo é fechar o espaço aéreo. Quando alguém pergunta, eu posso ir para o Egito? É a decisão sua. Veja, dá para ir. Eu não acredito numa guerra que o Egito se envolva e exploda uma bomba no Egito, não. O Egito, inclusive, nutre boas relações com ambas as partes. O único problema é fecharem o espaço aéreo, o aeroporto do Egito vai colapsar e você fica preso por 5, 10 dias. Se para você, ok, perder o voo, cancelarem seu voo e você demorar para sair de lá, vá. Fora isso, eu não vejo nenhum perigo, não. Tá? Poxa, é isso. É isso, pessoal. Foi uma audiência tão boa, não foi? Agradável e é isso aí. Tá bom? Ó, beijo. Tô esperando vocês no grupo, viu? Assinem. Deixa a pirangagem de lado. Tá bom? Você que consome o Minuto Geográfico aqui de graça, prestigie o professor e entre lá. E é isso. Beleza? Como é que fica o dólar? Imprevisível. Quem tentar cravar preço de moeda vai quebrar. Tchau. Vou descansar. Simbora. Fui. Fui.